Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e aventura de 1974, chamado The Arena. Alerta de spoilers a seguir. Quando os romanos forçam dois gladiadores a lutar até a morte, eles formam uma aliança para dominar os seus opressores e reivindicar a sua liberdade. Uma sacerdotisa chamada Bodícia lidera um ritual com a sua tribo. De repente, um bando de soldados romanos aparece e começa a atacar o seu povo. Como os romanos eliminam a tribo sem piedade, Bodícia tenta fugir, mas é descoberta. Impressionada pela sua natureza aguerrida e beleza atraente, o capitão diz aos seus homens que a algemem e a vendam no mercado. Em outro lugar, uma dançarina núbia chamada Mamaui celebra com a sua tribo. Mais uma vez, os romanos invadem as suas terras, matando a todos exceto ela. Assim como Bodícia, ela é mantida em cativeiro para ser vendida. Mais tarde, Bodícia e Mamaui são levadas para a cidade de Brundisium. Lá elas são colocadas em um palco, junto com outras duas prisioneiras, Deidre e Lívia. Enquanto o leiloeiro tenta vendê-las, chega um homem vistoso chamado Prícium. Ele se oferece para comprar as 4 mulheres por 40 peças de ouro egípcio, e o leiloeiro concorda. Logo, Prícium as leva para sua mansão, onde apresenta as mulheres a Cornélia, sua procuradora. Quando Prícium sai, Cornélia pergunta às mulheres os seus nomes. Deidre e Lívia respondem sem questionar, mas Bodícia continua obstinada e se recusa a falar. Então, Cornélia a atinge com o seu cinto de corrente. Assustada, Bodícia revela o seu nome e, por fim, Cornélia pergunta o nome de Mamaui e ela responde com orgulho. Depois disso, Cornélia ordena que as mulheres tomem banho e, como elas se recusam a tirar a roupa, Cornélia chama 2 homens para dar uma mão, de modo que eles tiram à força as roupas das mulheres. Um tenta tirar vantagem de Deidre, mas Cornélia lhe diz para parar. Depois disso, os homens partem e os assistentes de Cornélia dão banho nas mulheres, enquanto ela diz que os seus deveres são servir os patrões da arena. Pouco tempo depois, elas são levadas para a arena, onde um duelo acabou de ser realizado. Lá elas ficam horrorizadas ao encontrar um homem com uma espada transpassada na barriga. Bodícia corre para o homem, enquanto Cornélia diz às outras que elas vão se acostumar a ver pessoas morrerem. Quando o homem morre nos braços de Bodícia, um gladiador chamado Marcos se aproxima dela. Tendo matado o homem, ele justifica que um deles teve que morrer porque eles são gladiadores. Enraivecida, Bodícia o lembra de que ele está escravizado. Depois disso, Bodícia e Mamaui são levadas a uma festa luxuosa organizada por Timarcos, um dos homens mais poderosos da cidade. Ele diz a Mamaui para dançar para eles, então ela faz isso e atrai a todos na sala. Enquanto isso, Bodícia serve vinho aos convidados, mas um homem aleatório a toca. Ela o atinge com um cântaro, o que leva um dos homens a profaná-la como castigo. No dia seguinte, Prícium e Timarcos anunciam aos gladiadores que planejaram uma grande luta, onde 2 homens se unirão contra um inimigo. Um guerreiro feroz chamado Quintus se unirá ao último campeão, Marcos, para lutar contra Séptimos, um homem 2 vezes maior do que eles. Enquanto os homens se reúnem na arena, as mulheres limpam as bancadas. Cornélia lhes diz que os gladiadores precisam que as mulheres aqueçam as suas camas antes da luta, então ela quer que as recém-chegadas façam o trabalho. Isto parece interessar Mamaui, mas Bodícia continua entediada. Quando os gladiadores deixam a arena, Bodícia pega Marcos olhando para ela. Mais tarde naquela noite, Prícium diz às mulheres que os gladiadores gostam de sangue fresco, o que significa que selecionaram Bodícia, Mamaui e Deidre. Embora Bodícia convença as mulheres a recusar, Prícium ameaça convocar Cornélia, o que deixa as mulheres sem escolha a não ser segui-lo. Bodícia se encontra nos aposentos de Marcos, que se recusa a ter companhia. Ele está preocupado com a luta, pois sabe que Séptimos é imbatível. No entanto, Bodícia toca o seu braço gentilmente, o encorajando que ele ainda pode vencer. Enquanto isso, Mamaui é jogada no quarto de Quintus, onde ele rapidamente tenta se deitar com ela. No entanto, ela o ameaça com um vaso quebrado, e então ele para. Ela grita que os romanos o ensinaram a viver como um animal e que ele se esqueceu do seu passado. Isto faz com que ele se afaste com vergonha. Mamaui então lhe dá uma bofetada, e depois de ver o olhar de excitação em seu rosto, ela acaricia sua bochecha e o beija. Durante o resto da noite, Bodícia e Mamaui fazem amor com seus homens. E no dia da luta, Marcos e Quintus descobrem que Séptimos é intocável. Enquanto isso, Bodícia e Mamaui observam ansiosamente da multidão. Na arena, Séptimos ganha vantagem e apunhala Quintus. Marcos também não tem chance e morre com seu camarada. Testemunhando a morte de Marcos, Bodícia chora a morte do seu amigo. Mais tarde naquele dia, Timarcos vai a uma sauna com muitos homens influentes. Lá eles fazem um brainstorm sobre o que eles podem acrescentar aos próximos jogos. Enquanto
Enquanto isso, na cozinha, as mulheres preparam o jantar. Enquanto todos trabalham, Cornélia pede às recém-chegadas os seus comentários sobre a arena. Boudicca e Mamaui expressam a sua desaprovação, mas Lívia está encantada com o banho de sangue. Mamaui, que tem falado mal dos romanos, de alguma forma ironiza Lívia. Então a mulher afirma que a partida não foi igual, já que o primeiro homem que Septimus matou foi apenas um da raça de Mamaui. Isto enfurece Mamaui, então ela agarra uma faca para apunhalar Lívia. Boudicca a detém, mas Mamaui apenas recorre à luta contra ela. A luta se agrava progressivamente, fazendo com que a comida voe para todo lado. Eventualmente, todos ficam imersos na confusão e tudo vira um caos. Por causa disso, Priscil informa a Timarchus que as mulheres estão tentando matar umas às outras. Timarchus imediatamente se dirige ao local, onde ele percebe que está além do seu controle. De repente, Septimus se aproxima dele, dizendo que está procurando a sua amante Lucínia. Para convencê-lo a pôr um fim à luta, Timarchus lhe diz que ela morreu na cozinha. Então, Septimus entra rapidamente em ação, exigindo das mulheres que lhe deem Lucínia. Lucínia então sai alegremente debaixo da mesa, e Septimus a coloca em seus braços e a leva para longe. Enquanto isso, a companheira de Timarchus percebe que uma luta só de mulheres seria interessante, pois pareceria o retorno das Amazonas. Timarchus fica atordoado com a ideia, e no dia seguinte, envia as mulheres para praticar com os gladiadores. Enquanto isso, Mamaui entra em outra briga com Lívia e a ataca furiosamente no chão. As duas continuam até que Septimus a separa, berrando com Mamaui pelo seu comportamento. Uma semana depois, finalmente chega a hora das mulheres entrarem na arena. Os espectadores ficam tão entusiasmados em vê-las que acham o duelo dos homens chato. Boudicca é colocada contra Deirdre, que mal consegue carregar o peso da sua espada. Durante toda a partida, Boudicca exerce um esforço mínimo, enquanto Deirdre continua a cair no chão. A multidão se diverte e logo depois, Boudicca assegura sua vitória quando Deirdre desaba por exaustão. Após a partida, Lívia elogia passivamente Boudicca pela sua vitória. Ela então coloca uma galeia e pergunta como se parece. Então Boudicca comenta que ela se parece com uma romana. Isto encanta Lívia, observando que ela deveria superar os seus adversários provincianos. Após a partida, Boudicca e Mamaui comentam como Lívia faria qualquer coisa para se tornar uma romana, mesmo que ela seja como eles. Boudicca aponta que elas podem morrer nas próximas lutas, então ela insiste que elas se ajudem mutuamente. No entanto, Mamaui afirma que elas só têm que ajudar a si mesmas. No dia seguinte, todos os gladiadores se reúnem na arena, onde Priscil aparece com 2 pergaminhos, contendo os competidores para os próximos jogos. Ao anunciar que outro duelo para as mulheres será realizado no dia seguinte, ele entrega um pergaminho a Cornélia. Cornélia lê então que Mamaui e Lívia serão colocadas uma contra a outra. Naquela noite, Lucínia acorda de um sonho horrível, onde é forçada a lutar na arena. Septimus lhe assegura que Lívia e Mamaui estão programadas para lutar, e ela está segura por enquanto. Lucínia argumenta que as mulheres podem morrer por causa dessas lutas, e Septimus responde que deve ser a vontade dos deuses. No dia seguinte, Lívia e Mamaui caminham para a arena. Mamaui se apresenta à multidão, mas quando é a vez de Lívia, ela faz saber que é uma filha de Roma. Ouvindo que ela é uma cidadã, os espectadores pressionam Timarchus a substituí-la. No entanto, todas as outras mulheres estão trabalhando, e a única disponível é Lucínia. Sem escolha, ela se prepara para os bastidores e entra na arena. Septimus fica surpreso ao vê-la, mas ele ainda a aplaude. À medida que a luta avança, Mamaui acaba ganhando impulso e desarma Lucínia. A multidão quer que Mamaui realmente mate Lucínia, o que ela não quer fazer. Pressionado pelos espectadores, Timarchus força Mamaui a ir para a matança, ou ele mandará os seus arqueiros a matarem em vez disso. Enquanto Mamaui hesita, Septimus chora de raiva. Mamaui é ameaçada com 2 flechas, não lhe deixando outra escolha senão matar Lucília. Naquela noite, as mulheres se reúnem na cozinha junto com os gladiadores. Deirdre, que está bêbada, diz a Lívia que Lucínia morreu por ela. No entanto, Lívia argumenta que a decisão é do espectador e que foi Mamaui quem a matou. Mamaui responde que Lucília estava armada e ela também não teve escolha. Um dos gladiadores diz a Mamaui que logo ela se acostumará e perceberá que pode viver uma boa vida se agradar ao mestre. Furiosa, Boudicca grita aos homens que eles são escravizados por escolha. Cornélia aparece de repente, dizendo a Boudicca para calar a boca ou ela vai mandar chicoteá-la. Nesse momento, Priscil entra na cozinha e anuncia que outro jogo
jogo será realizado no dia seguinte. Desta vez, as duas campeãs, Bodícia e Mamaui, vão lutar uma contra a outra. Mas antes da partida, Bodícia reivindica o seu direito de escolher um companheiro para aquela noite, já que ela ganhou a luta. E isto o surpreende, mais ainda quando Bodícia escolhe Septimus. Enquanto ela segue para o quarto de Septimus, a bêbada Deidre grita a Cornélia que Timarcus é um porco. Por causa disso, ela é chicoteada. Enquanto isso, Bodícia encontra Septimus de luto pelo corpo de Lucínia. Ela expressa suas mais profundas condolências, dizendo que ela sabia que ele a amava muito. Com isto, ela propõe a Septimus ajudá-las a escapar, pois Lucínia não quereria que a sua filha crescesse e morresse na arena. Bodícia pede então a Septimus para encontrá-los nas catacumbas naquela noite e pede para que ele traga armas. Mais tarde naquela noite, as mulheres tentam escapar e trazem Lívia com elas para garantir que ela não as denunciaria. Quando chegam às catacumbas, elas descobrem que Septimus não está lá. Bodícia diz às outras para esperarem, pois elas se perderão nas catacumbas sem a ajuda de Septimus. Em outro lugar, Septimus entra no quarto de Timarcus, onde ele tenta matá-lo enquanto dorme. Entretanto, antes que ele possa vingar Lucínia, os soldados romanos o detêm. A comoção desperta Timarco, que se acovarda em sua cama, gritando com o general para crucificar Septimus. Na manhã seguinte, Mamaui e Bodícia estão preparadas para a batalha. Mamaui está determinada a vencer, mas Bodícia lembra que sua vitória não a libertará. Entretanto, a mulher não está mais ouvindo, dada sua tentativa fracassada de escapar na noite passada. Em outro lugar, o general Rufinius dá a Septimus a honra de terminar a sua própria vida. Com isso, Septimus se apunhala e depois é crucificado. Na arena, Mamaui e Bodícia lutam uma contra a outra. Mamaui domina sua oponente, deixando-a presa ao chão e desarmada. Timarcus então força Mamaui a matar Bodícia e a multidão também a pressiona. Para ameaçá-la ainda mais, os arqueiros dirigem suas armas contra ela. Então Mamaui levanta sua arma. No entanto, ela apenas a coloca no chão ao lado do rosto de Bodícia. Mamaui então grita por liberdade contra o rosto de Timarcus, o que o assusta. Ela então ordena que o seu braço direito chame os arqueiros, mas antes que ele possa dar a ordem, 3 flechas pousam sobre o peito do homem. Para o horror de Timarcus, as mulheres que eles compraram começaram uma revolta. Armadas com arco e flecha, elas estão nos bancos prontas para atirar. Deidre então empurra Timarcus para a arena, onde ele enfrenta Bodícia e Mamaui. Ele ameaça crucificá-las, mas isso não impede que as mulheres o matem. A multidão aplaude e então o caos se instala. As mulheres começam a atirar as suas flechas, matando alguns dos soldados romanos. Os gladiadores também chegam enquanto lutam contra os soldados na arena. Os espectadores também se juntam à confusão, lançando as elites na arena, inclusive Prício. Enquanto isso, Cornélia corre para o corpo sem vida de Timarcus, lamentando a sua morte prematura. Vingativa, Cornélia agarra uma espada e tenta matar Deidre, mas Mamaui a apunhala pelas costas. Depois disso, Bodícia, Mamaui, Deidre e alguns outros gladiadores escapam da arena. Ao saírem, eles encontram Lívia encurralada por um bando de espectadores. Elas tentam deixar a cidade, mas uma horda de soldados romanos bloqueia o seu caminho, não lhes deixando outra escolha a não ser ir para as catacumbas. Enquanto lutam, porém, nenhum dos gladiadores consegue sair vivo, e as 3 mulheres, junto com outra companheira, são as únicas sobreviventes. Enquanto isso, Rufinius diz a uma das elites que só terá os seus homens indo atrás dos rebeldes até o pôr do sol, pois as suas forças são esperadas em Roma. Ele envia imediatamente seus soldados para as catacumbas, mandando alguns cães de caça com eles. Eles alcançam as mulheres e outra luta se segue. Somente Bodícia, Mamaui e Deidre sobrevivem, enquanto sua companheira ganha um ferimento que a mata. Enquanto tentam fugir, elas são forçadas a pular para o outro lado das catacumbas, o que assusta Deidre. Ela leva um tempo para reunir coragem de pular, e quando o faz, ela fica aquém das expectativas. Mamaui consegue pegá-la, mas luta para puxá-la para cima quando os soldados aparecem. Logo depois, um dos soldados atira uma lança no braço de Deidre, fazendo com que ela caia até a morte. Enfurecida, Mamaui atira a lança de volta ao soldado, o matando. As 2 últimas mulheres continuam a escapar, enquanto uma elite obstinada vai atrás delas. Quando eles alcançam, ataca Bodícia, cortando o seu braço. Mamaui luta contra ele, mas fica dominada e encurralada no chão. Ele quase esmaga o rosto dela com uma pedra, mas Bodícia perfura uma espada em sua barriga. Finalmente, Bodícia e Mamaui chegam à saída, onde logo são saudadas pela brisa fresca da liberdade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.